Depois que os irmãos de areia e Naruto saíram em um redemoinho de areia, Jiraiya olhou para o cara preso nas raízes das árvores e disse: então, o que devemos fazer com ele? Tsunade tinha algumas lágrimas escorrendo pelo rosto e disse: eu não me importo. Nosso filho voltou vivo. Jiraiya sorriu e o cara disse: por favor, deixe-me ir para que eu possa matar todos vocês. Orochimaru-sama está morto. Jiraiya sorriu e disse: minha bunda nunca se sentiu mais segura do que agora. O cara gritou de frustração e tentou ativar seu selo amaldiçoado apenas para as raízes ao redor de seu corpo ficarem mais apertadas, fazendo parar. Tsunade olhou para ele e disse: quanto mais chakra você usa, mais apertado fica. E ele puxou um sinalizador e atirou no ar e agarrou Tsunade e ambos desapareceram em um redemoinho de folhas. Alguns minutos depois o Abno apareceu e quando viram os vistos ao seu redor perguntaram o que aconteceu. O idiota era tão dedicado que disse: eles mataram Orochimaru-sama. Deixe-me ir para que eu possa matá-los. O Abno e Soado e Ibiki e Anko apareceram e Anko olhou em volta e disse: onde está Orochimaru? O cara gritou e começou a chorar e a Abno disse: ele disse que o mataram, mas eu não vejo um corpo. Jiraiya apareceu nesse momento e Ibiki perguntou: onde está o corpo de Orochimaru? Jiraiya começou a rir e disse: o Ebitema está na barriga do deus da morte agora. O Gaki fez um acordo com a morte. Anko começou a chorar e disse: Naruto está morto. Começando a enlouquecer. Jiraiya bufou fazendo-a dar-lhe um olhar mortal e ele disse: não. Ele fez uma troca. Orochimaru por Arashi. Todo mundo Soado e Ibiki disse: como? Jiraiya disse: eu realmente não sei, mas o Gaki usou a maior parte de seu chakra para fazer isso. Ibiki suspirou e disse: então provavelmente é impossível fazer isso de novo. Só ele tem chakra suficiente. Jiraiya acenou com a cabeça e olhou para o cara ainda nas árvores e disse: ele é um dos Orochimarus Gakis, então cuidado. Ele usa ossos de seu próprio corpo em ataques. Ibiki assentiu e disse: vá encontrar Yamato e faça com que ele liberte essa bunda e leve-o para minha sala de jogos. Quando ele se virou para olhar para Anko e Jiraiya, Anko suspirou e perguntou: então, como é que o Gaki vai contar a todos sobre por que sua equipe está lá? Aquele garoto chino já descobriu que você era falso antes do teste de acordo com os vídeos de vigilância. Jiraiya suspirou e disse: quem sabe? Ele tem um plano, então não vou me preocupar. Tenho uma pesquisa para fazer. E ele saiu em um redemoinho de folhas. Anko suspirou e foi até a torre para esperar por todas as equipes. Rin estava bebendo um gole de sake quando sentiu um pulso de chakra atrás dela. Ela suspirou e largou o copo sem olhar para trás e disse: então, quem é essa surpresa que meu filho me preparou? Uma voz que a fez congelar no local disse: eu não conheço Garras. Ele apenas me disse para vir aqui. Rin virou-se lentamente para olhar para a figura atrás dela e seus olhos ficaram maiores a cada centímetro que ela se aproximava dele. Ela estava neste momento em suas mãos e joelhos, virando completamente, e ela sussurrou: Arashiko. Arashi sorriu e disse: eu conheço essa posição muito bem. Se eu for, quando ele foi derrubado no chão e tinha um par de dentes caninos afiados embutidos na lateral de seu pescoço, enquanto dois conjuntos de garras agarravam seu lado e rasgado em sua carne.
Ele assobiou quando eles pararam de rolar. Rin, depois de remover a boca do lado do pescoço de Arashi, moveu as mãos para a boca e lambeu o sangue delas e olhou nos olhos dele e disse: "É você, mas como?" Arashi sorriu e disse: "Minha pequena garra, o que eu te disse sobre ir para o sangue no primeiro golpe?" Rin sorriu e corou e disse: "Nunca desenhe mais do que você pôde ficar de pé, porque no momento em que você fizer isso, você será incapaz de parar o fluxo de sangue." Arashi se inclinou e a beijou nos lábios e ela os mandou para seu quarto. Quando os irmãos de Areia e Naruto chegaram na torre, haviam-se passado apenas 4 horas desde que o segundo teste havia começado. Naruto ainda estava desmaiado, mas Temari foi tratá-lo por qualquer ferida. Ela verificou e ao lado de um pequeno corte em sua mão, ele estava bem e o corte estava cicatrizando rapidamente. Ela suspirou e olhou para o noivo com orgulho e admiração. Alguns momentos depois, Kakashi, Shizune e Tsunade chegaram com Sasuke e Sakura, que ainda estavam em coma médico. Kakashi olhou para Naruto e disse: "Então o que exatamente aconteceu com meu aluno?" Naruto, que estava com os olhos fechados, disse: "Eu chutei a bunda de um Sannin, matei um Nin desaparecido da classe S, fiz um acordo com a morte e sobrevivi." "O que é isso para você?" Fazendo todo mundo suar. Tsunade se aproximou e começou a executar um jutsu médico nele enquanto seus olhos ficavam maiores e olhavam para ele e perguntavam: "Como você está restaurando o chakra tão rápido?" Naruto suspirou e disse: "Minha espada. Quando eu fiz Gaara colocá-la no meu corpo mais cedo, ela ativou o selo médico que eu coloquei nela e ela está bombeando chakra de volta para mim. Eu digo que em cerca de 1 hora eu devo estar de volta com força total." Os olhos de Gaara estavam grandes e ele disse: "Mas isso é impossível. Você tem mais chakra do que todos nós juntos. Como sua espada pode ter tanto chakra nela?" Naruto sorriu e disse: "Essa é uma das muitas razões pelas quais eu o chamei de Kyoubi. Como você sabe, cada pessoa gasta um pouco de chakra para viver, e quando não estamos fazendo nada além de caminhar ou qualquer outra coisa além de batalhar, o resto do nosso chakra é apenas armazenado em um ponto em que não produzimos mais. Minha espada tem 2 selos importantes que coloquei nela. Um é quando não estou usando mais de 5% do meu chakra, está drenando 10% de mim. No entanto, se eu ficar quase sem chakra, eu posso colocá-lo perto do meu coração e ele envia o chakra de volta para mim." Kakashi disse: "Mas você só pode conter tanto chakra em sua espada. Não o suficiente para restaurá-lo completamente." Naruto riu e disse: "Essa é outra razão para o nome. Kyuubi era conhecida por ter chakra ilimitado. 10% do meu chakra é chakra suficiente para fazer Chidores o dia todo." Kakashi. A espada comprime e armazena quantidades ilimitadas de chakra. Eu poderia me restaurar em pelo menos 100 vezes antes de eu colocar um amassado nesta espada. Eu a carreguei desde que eu tinha 5 anos, Kakashi. Pense nisso. Agora, se alguém me colocar em um quarto para dormir, meu corpo está trancado, então eu não posso me mexer. Do acordo que fiz, perdi mais de 90% do meu chakra em 4 minutos, então estou em choque. Quando me recuperar, cuidarei do Butch e da cadela dele. Como ele adormeceu." Só então Anko chegou e olhou para o grupo e disse: "Alguém vai me dizer o que está acontecendo?"
Kakashi estava pálido quando olhou para a espada e começou a alcançá-la para dar uma olhada melhor. Quando a areia de Gaara envolveu sua mão e Kakashi olhou para Gaara e disse: Naruto me fez usar minha areia para colocá-la em seu corpo. Ele disse que me mataria se eu tocasse. Kakashi assentiu e Anko gritou de frustração: o que está acontecendo? Eu sei que Orochimaru está morto, mas por que Naruto está tão frio quanto seus companheiros de equipe? Todos se entreolharam e Kankuro disse: vamos deixar Naruto explicar quando ele acordar novamente. Enquanto ele corria para a torre para fugir dela, ele tinha ouvido histórias de Naruto sobre seus outros noivos. Anko olhou para sua forma em retirada e perguntou: qual é o problema dele? Deixando todos maravilhados. Kakashi suspirou e disse: então, qual é o problema com a morte que ele estava falando? Só então os sons de um animal selvagem foram ouvidos ecoando pela floresta da morte e na torre. Todos olharam para fora das portas e Kakashi deu um passo para trás e disse: a última vez que ouvi algo assim foi cerca de 9 meses antes do ataque da Kyuubi. Eu me pergunto o que está fazendo esses barulhos e por que voltou agora. Tsunade e Temari olharam uma para a outra e então caíram na gargalhada enquanto agarravam Naruto e o levavam para uma sala vazia na torre. Kakashi soou e olhou para Anko e perguntou: você pode me ajudar com esses dois? Apontando para Sasuke e Sakura. Anko sorriu e disse: desculpe Kakashi, seu time. Quando ela se virou para seguir os outros, Kakashi virou-se para olhar para Gaara e Gaara estendeu a palma da mão para cima. Kakashi olhou para ele interrogativamente e disse: eu não sou um serviço de táxi. Você quer minha ajuda? É $50 por passo. Kakashi empalideceu e disse: foda-se. Enquanto ele cria um Kage Bunshin e pega seus alunos e segue para o quarto onde Naruto estava sendo colocado em uma cama. Kakashi coloca seus outros 2 alunos na mesma cama e pensa que não é como se não tivesse acontecido antes e se vira para sair, apenas para um braço bloquear seu caminho. Kakashi pisca e olha para Tsunade e ela diz: você vai ficar de guarda sobre eles até Naruto acordar e reviver. Os outros 2 conseguiram. Kakashi apenas acena com a cabeça e se senta na poltrona reclinável e pega seu livro Isha e começa a ler. Tsunade tem uma veia aparecendo no livro, mas se vira para os outros na sala e grita fora. E todos saem rapidamente, não querendo se machucar por um Sannin. Kakashi suspira e olha para seus alunos e pergunta como você lidou com essa sensibilidade. Enquanto ele pega seu livro e começa a ler. Na manhã seguinte Naruto acordou e saiu da cama e olhou em volta e viu que Sasuke e Sakura estavam na mesma cama e Kakashi estava dormindo em uma cadeira. Ele sorriu quando colocou a mão no queixo e pensou que eu me pergunto o que devo fazer com eles agora. Eu preciso arruinar as esperanças de Sasuke de ter filhos, então eu preciso que algo aconteça para fazê-los questionar isso. Também preciso explicar a eles como chegamos à torre e ao primeiro teste. Merda, eu preciso lidar com Shino desde que ele detectou a troca e provavelmente alguns outros como. Ele estalou os dedos quando um pensamento surgiu em sua cabeça. Ele se aproximou e colocou a mão na testa de Sasuke e Sakura e disse: jutsu de implante de memória. Uma voz atrás dele disse: então, o que exatamente é esse jutsu, Ei Naruto?
Naruto se virou e viu Kakashi olhando para ele com os braços cruzados e Naruto suspirou e disse: é uma versão do jutsu da família Yamato que eu encontrei em minhas viagens. Ele me permite substituir os eventos por até uma semana na cabeça das pessoas para que eles vão esquecer o que realmente aconteceu ou, neste caso, porque eles estão aqui sem ter que realmente estar nos exames sem saber. Kakashi olhou para ele e pensou por um momento e perguntou: e quantas vezes você usou isso em seus companheiros de equipe? Naruto pensou por um momento e disse: incluindo hoje 2 vezes. A primeira foi na missão da onda. Você não se lembra, mas os Jounins da névoa que lutamos disseram algo sobre mim que comprometeu minha posição de habilidades e colocou esta missão em risco. Eu informei o Hokage disso para que ele saiba se isso ajuda. Eu tive que usar isso em você também, o que eu odiava, mas você já havia decidido usar essa informação para ajudar no trabalho em equipe e isso teria tornado a situação com Orochimaru ainda pior do que era. Kakashi colocou o livro que estava no colo em sua bolsa de armas e se levantou e disse: o que você não está me dizendo, Naruto? Você está muito além de um nível de Genin. Inferno, você provavelmente está além de mim. Naruto riu e escreveu algo em um pergaminho e jogou para Kakashi e disse: eu vou fazer um acordo com você, Kakashi. Eu vou te contar tudo hoje à noite na minha casa, mas você tem que encontrar e trazer todos os adultos, bem como o pequena herdeira hoje à noite às 19 para o jantar e esteja pronta para ver um fantasma do seu passado. Você deve trazê-los todos, mesmo que tenha que sequestrá-los. E ele desapareceu em um redemoinho de chamas. Kakashi abriu o pergaminho e empalideceu com a lista de pessoas na lista. Ele amaldiçoou, mas ele precisava de respostas mais do que nunca agora. Descobrir que alguém mexeu com suas memórias e não saber foi enervante. Ele saiu em um redemoinho de folhas para chegar à sua tarefa. Naruto apareceu na frente do time 8 enquanto Kurenai explicava as regras do segundo teste. Todos ficaram chocados com o inesperado Chunin da chama. Shino ergueu uma sobrancelha e Kiba disse: que diabos cus. Naruto suspirou e disse: obrigado por ficar mais cedo, Shino. Hoje à noite você e sua equipe estão convidados para jantar na minha casa às 19. Não se preocupe, você não terá problemas. Sensei Miyaki pode levá-lo lá. Desculpe, mas eu tenho muito o que fazer a propósito. Orochimaru está morto. E ele saiu em um redemoinho de chamas deixando 4 rostos chocados. Kurenai sorriu e disse: funcionou, e Naruto. Sua equipe olhou para ela e Hinata perguntou com uma voz gaguejante: o que você quer dizer com sensibilidade? Kurenai olhou para sua equipe e disse: espere até hoje à noite. Vá descansar um pouco e coloque uma roupa mais limpa. Vou buscá-la no 645 hoje à noite. E saiu em um redemoinho de folhas, deixando um time confuso. Naruto apareceu na frente do time de areia e Baki piscou e disse: então, Naruto, o que te traz aqui? Naruto olha ao redor do quarto e vê Gaara e Kankuro ambos deitados nas camas olhando para ele. Ele se aproxima e se encosta na parede ao lado de Baki, levanta um dedo dizendo um momento sem palavras e a porta do banheiro se abre e Temari sai vestido com roupas casuais soltas.
Ela pisca e se aproxima e puxa Naruto para um beijo. E depois de alguns momentos, eles se separaram e Naruto disse para responder à sua pergunta: eu vou jantar na minha casa hoje à noite com alguns convidados. É um pouco formal às 7, mas não se vista porque vai ser um jantar longo. Eu odeio fazer isso, mas ainda tenho alguns outros para ver antes disso. E ele chama Xuxin para longe. Gaara suspirou e piscou e Temari olhou para seu irmão e disse: então você vai convidar essa mulher misteriosa que você conheceu no outro dia, Gaara? Gaara disse: você sabe que não podemos deixar a Floresta da Morte. Temari sorriu e disse: quem disse alguma coisa sobre sair da floresta? Use um de seus bunchins de areia para perguntar a ela. O meu irmãozinho tem medo dela. Gaara lançou-lhe um olhar e Kankuro riu até que Gaara disse: pelo menos estou interessado em mulheres. Kankuro tossiu e perguntou: o que diabos isso quer dizer? Baki bufou e disse: acho que ele está falando sobre como você sempre passa tempo com seus fantoches em vez de procurar uma mulher. Kankuro suspirou e disse: você está com inveja de que eu poderia ter qualquer mulher que eu quisesse. Temari deu um sorriso maligno e disse: aposto, irmãozinho. Kankuro olhou para ela e empalideceu e disse: eu odeio seu noivo. Ele esfregou seu vício em jogos de azar em você. Temari sorriu e disse: e depois de casados, ele vai se esfregar mais do que isso. Baki atirou para trás como uma hemorragia nasal e tanto Gaara quanto Kankuro empalideceram e disseram ao mesmo tempo: por favor, não fale sobre sua vida sexual, mana. Ela sorriu e disse: encontre uma mulher antes do jantar hoje à noite. Quando ela pegou sua bolsa e voltou ao banheiro apenas para uma parede de areia bloquear seu caminho. Ela olhou para a parede e um arruara escuro apareceu e Temari disse: Gaara, você sabe qual é a punição por mexer com uma mulher quando ela está se preparando para um encontro? A areia de Gaara caiu e ele começou a se afastar da Temari agora demoníaca. Na sala com Sasuke e Sakura. Sakura começou a se mexer e quando ela se levantou, memórias passaram por sua cabeça e ela gritou antes de sair correndo do quarto procurando por um médico. Alertado pelo grito, Anko apareceu e perguntou o que há de errado. Sakura reconheceu a mulher e disse: é Sasuke-kun. Ele tropeçou na floresta quando estávamos procurando nossos pergaminhos e ele caiu em um galho de árvore esmagando suas nozes. Naruto usou um justo médico nele, mas disse que nunca teria filhos. Eu não sei. Acredite nele, então, por favor, peça a alguém para examiná-lo antes que seja tarde demais. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Anko teve que se segurar para não rir dessa história. Ela assentiu com a cabeça e saiu para chamar o médico e, no entanto, que confusão! Naruto suspirou quando apareceu na Floresta da Morte. Ele já havia sentido o sinal de chakra para as equipes 9 e 10. As duas equipes olhavam uma para a outra. Naruto fechou os olhos e tateou ao redor da floresta por 2 times. Ele os encontrou e colocou a mão em sua espada antes de desaparecer. O time 9 ou time Gai, como alguns o chamavam, estava olhando para o time 10. Neji havia ativado sua linhagem e olhou para cada um dos oponentes e suspirou antes de dizer: não perca nosso fôlego. Eles não têm o pergaminho que precisamos. Lee ergueu o punho no ar para gritar sobre o poder da juventude apenas para encontrar um corpo que estava caindo do céu acima deles.
Todos foram pegos de surpresa por isso e olharam ao redor e viram 5 outros corpos caindo um após o outro aparecendo do nada em menos de 2 segundos. Neji ativou seus olhos e estava olhando e tudo o que viu foram borrões de chakra indo e vindo da clareira. Ele olhou para os times e percebeu que eles tinham um total de 3 pergaminhos e 2 deles eram os que eles precisavam. Ele caminhou até o cara que lhe havia socado e pegou o pergaminho antes de partir em direção à torre. Tentem e Lee olharam um para o outro e foram atrás dele. Inos viu sair e perguntou: o que foi aquilo e o que aconteceu? Shikamaru suspirou e começou a procurar nos outros homens e encontrou o pergaminho que eles precisavam e disse: isso ficou problemático. Naruto apareceu na clareira imediatamente depois disso e disse: vão para a torre. Todos vocês têm um jantar hoje às 19. Vistam-se e limpem-se. E desapareceu novamente com a mão na espada. Shikamaru olhou para onde estava e Shoji perguntou: como ele fez isso? Shikamaru murmurou problemático: vamos lá. E partiu em direção à torre. Naruto apareceu de volta em sua sala e viu sua mãe e seu pai abraçados em um cobertor no sofá. Os olhos de Arashi eram tão grandes quanto $1 de prata e ele disse: Naruto, o que você acabou de fazer? Naruto suspirou enquanto caminhava até a cabine de vinho e pegava uma garrafa de sake antes de colocar a mão em sua espada e 10 Kagebunshins apareceram e foram para a cozinha quando o original se aproximou e sentou em sua poltrona reclinável e disse: eu chamo de Flash Step. É como Iriaishin, mas não requer selos. Arashi sentou-se e disse: mas como? Trabalhei anos nessa teoria e nunca cheguei perto. Naruto suspirou enquanto tomava um gole e disse: só requer 2 coisas para realmente usá-lo. Ou você tem que ver o que está na sua frente ou saber exatamente onde você vai aparecer. O jutsu leva você até 100 metros no decolagem inicial ou se for uma viagem de longa distância, então você desacelera o suficiente nos últimos 100 metros para garantir que o ponto de parada esteja claro. Eu incorporei em Kyuubi aqui porque o controle de chakra necessário é incrível, mas também usa muito pouco chakra. Enquanto ele coloca a garrafa para baixo, Rin olha para o filho e pergunta: como você fez isso? Naruto sentou-se e fechou os olhos e disse: tudo começou quando, flashback de uma vida anterior. Kyuubi estava em sua jaula e olhou para Naruto e os Shinigami que tinha acabado de aparecer e Kyuubi sorriu e disse: ei, já que o Kit está usando o poder de Phoenix, como se ele tivesse o que impedi-lo de sempre usá-lo e nunca desistir dele. O Shinigami olhou para Kyuubi e pensou por um momento e disse: você traz uma boa pergunta, raposa, e ele não pode enganar a morte para sempre. Kyuubi sorriu e disse que tal dar a ele uma razão para desistir então. O Shinigami olhou para Naruto e perguntou: o que você tem em mente? Kyuubi sorriu um sorriso feroz e disse: você conhece Orochimaru, certo? Shinigami estreitou os olhos e disse: de grosseria, eu conheço aquele mortal tolo. Ele está me causando muitas dores de cabeça. Kyuubi disse: então que tal uma espécie de troca? O Kit aqui, quando ele finalmente consegue uma vida que ele gosta, desiste de seu poder de Fênix, assim como te dá aquela dor de cabeça Orochimaru, e ele ganha algo que só você pode dar a ele. Naruto estreitou os olhos enquanto olhava para os dois conversando e ia dizer algo, mas Kyuubi o fez prometer não dizer nada até que ele fosse embora.
Um último pedido para permitir a Kyuubi um pouco de paz e orgulho antes de partir. Shinigami perguntou: e o que pode ser raposa? Com desprezo na voz. Kyuubi disse: seu pai era Ashikazama. Permita que ele viva uma vida mortal normal que ele teria se eu não tivesse atacado. Você pega Orochimaru para brincar e o poder celestial de volta. E Naruto recupera seu pai, já que não sabemos quem sua mãe é. Shinigami pensou por um momento e olhou para Naruto o julgando e caminhou até Naruto e colocou a mão na testa de Naruto e disse: concordo. E Naruto gritou de dor. Fim do flashback. Naruto disse: quando eu acordei que o Kyuubi tinha ido embora eu tinha o conhecimento para trazer meu pai de volta. Eu estava esperando até saber que tinha tudo o que eu precisava para nos deixar ser uma família e tive que esperar para saber quem você era antes de tentar mãe. Ambos assentiram e Rin perguntou: então o que você está fazendo aqui? Você sabe que ainda tem os exames em andamento. Naruto suspirou e disse: eu fui descuidado e Kakashi me pegou, colocando memória na cabeça de Sasuke e Sakura sobre o que aconteceu para que eles não suspeitem. Arashi empalideceu e disse: quanto você disse a ele? Naruto sorriu para isso e disse: eu só contei a ele sobre a transferência de memória temporária. Eu nunca contei a ninguém sobre a outra. Rin olhou para os dois confusos e Arashi sorriu e disse: bem, minha pequena garra, você sabe como o jutsu de memória dele só pode substituir até uma semana de memórias que podem ser reais ou falsas. Ela assentiu e ele continuou: há outra versão que transfere a maioria de suas memórias. Naruto usou o suficiente para que depois que ele me trouxesse a vida, ele me deu todas as memórias para esta vida. É como aquela espada que ele tem. Eu sei que tem muito de focas e outras coisas, mas eu não sei o que elas fazem porque ele as conhecia antes. Eu poderia ter tempo e aprender, mas não vou. Naruto assentiu e disse: nós vamos ter companhia hoje à noite para o jantar. 19. Esteja pronto e da próxima vez use um maldito jutsu de privacidade. Nós ouvimos vocês dois até a torre. Quando ele se levantou e foi em direção ao seu quarto, deixando seus pais corando. Eram quase 7 horas quando Naruto desceu as escadas. Todos os seus convidados chegaram e seus Kagebunshis os escoltaram até a sala de jantar. Ele suspirou quando entrou e se sentou na cabeceira da mesa e juntou as mãos com todos olhando para ele. Ele fechou os olhos e os abriu fazendo várias pessoas suspirarem em choque por nunca terem visto algo assim. Ele olhou para todos ao redor da mesa antes de fechá-los e abri-los novamente, mostrando seus olhos normais. Kakashi suspirou e disse: então o que estamos todos fazendo aqui agora, Naruto, e o que foi isso com seus olhos? Uma voz da porta disse: boa pergunta, idiota. Fazendo todos ficarem pálidos quando Yondaime Okage entrou na sala com sua esposa Rin em seu braço enquanto ambos se sentavam ao lado de Naruto à esquerda. À direita de Naruto estavam Anko, Temari e Kurinai ao redor da mesa circular. Naruto sorriu quando seus clones trouxeram vários estilos diferentes de carne, peixe e vegetais que foram colocados em um rodízio no centro da mesa para que todos pudessem comer o que quisessem. Depois que os clones saíram, Naruto limpou seu caminho para chamar a atenção de todos. Ele disse: obrigado a todos por terem vindo em tão pouco tempo, mas com tudo o que aconteceu, senti que cada um de vocês precisava saber o que estava acontecendo.
Eu sei que muitos de vocês podem ter muitas perguntas, como por que todos estão ouvindo e como meu pai, o Yondaime, está vivo agora, junto com meus olhos. Vou responder a todas essas perguntas, mas algumas coisas precisam ser ditas. Como todos sabem, começamos os exames de seleção Chunin hoje. O que você não sabe é que tivemos criminosos de classe nos exames de preparação para a destruição da aldeia da Folha. Vários suspiros foram ouvidos e Shikamaru fechou os olhos e disse: foi Orochimaru, não foi? Todos olharam para ele e Naruto disse: sim, o falecido Orochimaru era um deles. Ele veio para a vila para colocar um selo de maldição em Sasuke Uchiha para obter o Sharingan. Shino disse: então é por isso que seus companheiros de equipe foram substituídos hoje. Uma maneira de declarar fatos em vez de fazer uma pergunta. Inoishi perguntou: o que você quer dizer com o falecido Orochimaru? Naruto sorriu e disse: eu o matei hoje, e como parte de um acordo com o Deus da Morte, eu fui autorizado a trazer meu pai de volta à vida como pagamento por Orochimaru. O Ebiteme o tinha irritado. Arashi sorriu e disse: talvez fosse melhor se você contasse a eles tudo, começando com o motivo pelo qual Kyuubi atacou e seu verdadeiro destino. Isso chamou a atenção de todos e Naruto disse a Hyuga: o que você sabe sobre o nascimento do Sharingan? Todos se viraram para olhar para Itachi e ele disse: é uma mutação da linhagem da minha família. Isso é do conhecimento geral. Por quê? Estreitando os olhos, Naruto disse: você está certo até chegar na parte da mutação. Foi alterado de propósito. Eu acho que é melhor começar com um Hyuga chamado Hyuga Madara, que mais tarde se tornou Uchiha Madara, o primeiro Uchiha. Kakashi disse: o que essa lição de história tem a ver com alguma coisa, Naruto? Naruto disse tudo, considerando que o idiota ainda está vivo hoje e atualmente é o líder de um grupo de criminosos classe S conhecidos como Atazuki. Itachi começou a se levantar e disse: eu não tenho intenção de perder meu tempo ouvindo suas histórias. Quando ele se vira para sair, Naruto fechou os olhos e perguntou: você já se perguntou como eles sabiam onde estava o quarto da Hinata naquela noite? Itachi? Fazendo todos olharem para ele, Itachi, Neji e Hinata ficaram tensos. Itachi se virou e com uma voz fria disse: cuidado. Ele foi parado quando uma explosão de ki o atingiu de Naruto e Naruto suspirou antes de dizer: eu não ia te mostrar isso ainda, mas você forçou minha mão, Hyuga. Naruto então estalou os dedos e vários clones entraram na sala com vários pergaminhos. E Naruto parou o ki e pegou um pergaminho, caminhou até Itachi e entregou a ele e disse: eu também tenho informações sobre o verdadeiro motivo de sua esposa estar morta. Você vai sentar e ouvir. Vou compartilhar com você. A menos que você queira que o assassino dela se safie antes de virar e tomar seu assento novamente. Depois que Itachi se acalmou o suficiente, ele abriu o pergaminho e leu antes de empalidecer e perguntou: como você conseguiu isso? Naruto fechou os olhos e disse: quando eu roubei o pergaminho proibido da Vila das Nuvens, eu já tinha ouvido falar sobre esse evento e invadi seu escritório de registros e consegui isso junto com algumas outras coisas. Todos olharam para ele como se ele fosse louco e Inabi perguntou: o que tem nesse pergaminho, pai? Naruto disse:
O acordo entre um membro do Conselho Hyuga e o Raikage para sequestrar Hinata, bem como o contato para informar a segurança da casa, bem como obter plantas para o quarto dela. Era parte 1 de 5 planos que o Conselho Hyuga tem que eliminar. Não apenas Yashi, mas seu irmão gêmeo, Hinata, Hanabi, bem como os verdadeiros eventos de como sua mãe foi assassinada. Yashi sentou-se e fez sinal para sua família também e disse: "Você tem minha atenção." Naruto assentiu e disse: "Hinata, quando você pensa nas coisas, o que realmente sente na sua cabeça?" Todos se viraram para olhar para ela e ela pensou por um momento e disse: "É difícil se concentrar às vezes, e minha cabeça dói muito." Naruto sorriu e disse: "Não é surpreendente com o selo inibidor que você colocou em você." Fazendo várias pessoas que conheciam o Foca se encolherem. Yashi olhou para Naruto e perguntou: "O que você quer dizer?" Naruto disse: "Eu só aprendi isso graças à minha rede de espionagem que montei enquanto viajava com minha família. Jiraiya's é bom, mas o meu é imparável." Para quem não sabe o que é um selo inibidor, é um selo de controle que é muitas vezes colocado em criminosos físicos que as pessoas não podem matar para torná-los incapazes de agir corretamente. No entanto, essa é apenas a primeira parte. Quando combinado com o selo anulador de chakra, ele transforma a vítima em uma bomba relógio mental que eventualmente se matará. Eu aprendi que Hinata tinha esses selos colocados nela no dia em que ela nasceu e eles estão sob o mesmo tipo de genjutsu que Tsunade usa. Também aprendi que Hanabi também os tem. Sua mãe morreu quando viu um membro do Conselho Hyuga fazendo selamento. Ele a matou para mantê-la quieta, mas ele deveria ajudar a matá-la mais tarde de qualquer maneira. Hinata perguntou: "O que você quer dizer com a voz gaguejante?" Naruto suspirou e perguntou: "Yashi, posso remover esses 2 selos de Hinata para que ela não gagueje mais?" Yashi assentiu e Naruto se levantou e fez sinal para Hinata fazer também. Ele olhou para ela e disse: "Eu preciso que você coloque os braços acima da cabeça e me desculpe antecipadamente, mas vai doer e também tenho que tocar acima do seu coração. Você entende o que isso significa, certo?" Ela olhou para baixo e acenou com a cabeça e Naruto puxou sua espada e a colocou em seus braços enquanto ele colocava a mão na parte de trás de seu pescoço e sobre seu coração e fechava os olhos e de repente chakra verde, vermelho e azul cercava suas mãos e Hinata gritou por um momento e isso bastou quando os selos se romperam. Ele então tirou as mãos e colocou a espada de volta na bainha e olhou para ela e perguntou: "Então, como você se sente?" Hinata piscou por alguns minutos e disse em uma voz calma, como se pela primeira vez eu pudesse pensar com clareza: "Obrigada." Enquanto ela se curvava, Naruto acenou e disse: "Nós 2 somos iguais, Hinata, você não precisa se curvar para mim. De qualquer forma, eu sei que tenho muito a dizer e levantei muitas perguntas, então acho que devemos continuar." Quando ele se virou e começou a se sentar apenas para Yashi perguntou para que servia a espada. Naruto sorriu e disse: "Eu vou responder isso mais tarde, Yashi. Eu não quero fazer todos pensarem que meu nome para minha espada é o fardo que eu costumava carregar." Sorrindo quando várias sobrancelhas se ergueram com isso. Kakashi, que estava esfregando as têmporas, suspirou e disse: "Alguém aqui não está perdido?" Olhando ao redor da sala, vendo muitos rostos tão confusos quanto ele,
Naruto se serviu de um copo de sake, bebeu e disse: acho que posso cortar muitas perguntas. Kakashi, pegue esse seu maldito livro e me diga se você vê algo em comum nele. Todos se viraram para olhar para Kakashi enquanto ele pegava sua cópia do novo livro do Paraíso Isha Isha. Ele olhou para ele por vários momentos e disse: não, por quê? Eu tenho um pergaminho de jutsu que eu fiz que absorve e codifica, e dizendo ao pergaminho que eu quero saber todas as informações que aparecerão. Digam que eu quero informações sobre qualquer coisa relacionada à vila de Konoha que alguém tenha dito nos últimos 90 dias. Minha rolagem fará aparecer. Você entende o que estou dizendo agora? A compreensão surgiu nos rostos de todos e todos olharam para ele, e o pai Shino disse: isso significaria que você pode espionar quase qualquer pessoa de qualquer lugar. Naruto assentiu e disse: foi assim que eu descobri sobre Orochimaru vindo hoje. Assim como seus planos, eu também aprendi sobre a verdade de certos eventos no Conselho Hyuga porque eles os discutiram. E um membro fala em voz alta quando ele acerta em seu diário. Naruto alcançou sua pilha de pergaminhos e abriu um e leu: hoje aquela cadela Itomi me descobriu quando eu estava colocando o selo no novo membro da cabeça. Eu tive que descartá-la com um golpe no coração. Eu fiz a enfermeira contar e acho que ela morreu de complicações durante o parto. O tolo. Devíamos tê-lo matado depois que organizamos a morte de seu irmão. Em breve nosso plano estará completo e não teremos mais um chefe de clã. O conselho tomará seu lugar de direito. Como os líderes do clã, e qualquer pessoa que não esteja no conselho receberá a gaiola de foca. Ele enrolou o pergaminho e Neji perguntou: quem? Naruto disse: Hyuga homem. O chefe do conselho. Eles descobriram que Ieyashi e seus irmãos planejam unir o clã Hyuga, então eles fizeram um acordo com a nuvem. Eles também fizeram com que Ieyashi saísse da reunião do conselho durante o sequestro. Eles sabiam. Ele sempre dava um passeio depois das reuniões, então eles armaram para ele. Depois, eles convenceram seu pai a se sacrificar para salvar seu irmão. Eles planejaram isso para que Ieyashi não se livrasse daquele maldito selo que você tem em sua cabeça e removesse seu poder. Sem a ameaça desse selo, eles perderiam o poder que têm e se tornariam inúteis. Inoishi disse: por mais que todos nós gostemos de aprender os segredos obscuros do clã Hyuga, por que você convidou todos nós aqui? Naruto sorriu e disse: obrigado. Simples mesmo. Mesmo com meu pai vivo novamente, eu e meus dois avós que somos Sanins, depois dos meus casamentos com meus noivos, aqui ainda seremos uma das famílias mais fracas da vila. Eu não sou tolo e eu sei que o ódio que os aldeões têm por Kyuubi nunca irá embora mesmo com ameaças, então estou procurando uma maneira de proteger minha futura família. Não importa o quão forte cada um de nós seja, não podemos estar em todos os lugares e podemos morrer a qualquer momento, então eu quero que minha família tenha a proteção dos outros clãs. Especialmente qualquer criança. Eu não quero ter que passar pelo que eu passei. Eu sei que todos vocês estão pensando que isso soa bem e tudo menos o que há para nós. Por que deveria? Nós arriscamos nossos pescoços por seu clã. É por isso que em troca de proteção, caso a necessidade surja, eu tenho algo que todos vocês vão adorar. Ele estendeu a mão para uma bandeja de pergaminhos que eram todos bonitos e arrumados e disse: hoje durante os exames,
Quantos de vocês me ouviram me gabar de ganhar algo em um jogo de pôquer? Todos olharam em volta e Hinata disse: você disse que ganhou 20 contratos de invocação. Naruto sorriu para agora confiante em Hinata e disse sim. Não se sabe, mas se uma família invocadora não estiver feliz com seus invocadores atuais, eles podem encontrar um árbitro para encontrar um novo invocador. Descobri isso ao conversar com meus 2 invocadores principais. Toad e Sandslug se eu fomos capazes de criar um desafio para provar que eu era digno de ser o árbitro. Eu passei e consegui, então estou disposto a entregá-los aos seus clãs com base na convocação, bem como 10 jutsu de qualquer elemento. O chefe do clã está alinhado. Arashi sorriu e disse exatamente quantos jutsus você tem naquela biblioteca que você fez, filho. Naruto sorriu sabendo que seu pai sabia esta resposta para fazer todos ficarem de olho quando ele disse eu só tenho um pouco mais de 11.000 jutsus. Dar a cada um dos clãs 10 jutsus não afetará nossa biblioteca. Ino perguntou como você tem tantos jutsus. Naruto tomou outro gole de sake e disse: simples mesmo. Eu roubei todas as aldeias, exceto esta e o pergaminho proibido de Suna, assim como copiei todos os jutsus em suas bibliotecas e troquei jutsus com Nin ausentes em minhas viagens, a menos que eu os estivesse caçando. Fácil na verdade. Inoishi disse: não há como você ter feito isso. Seria preciso centenas de pessoas, além de habilidades incríveis para fazer isso. Naruto colocou a mão em sua espada e desapareceu do local e voltou um momento depois segurando 4 pergaminhos enormes e disse: aqui estão os pergaminhos proibidos de Iva, nuvem, névoa e Vila da Chuva. Quanto às bibliotecas, eu conheço um jutsu que criou duplicatas de qualquer documento, e sempre que eu puder fazer 1000 de Kagebunshin de uma vez, tirar todos os jutsus de uma biblioteca pode ser feito em menos de 15 minutos à noite. Então eu apenas saio da vila e ninguém sabe até que eu esteja muito longe. Quanto às minhas habilidades, sou muito talentoso. Na verdade, nesta casa estamos todos. Itachi, se você pudesse fazer a gentileza de olhar para fora ao nosso redor e dizer a todos o que você vê, já que ninguém passou pelo porta da frente. Itachi fez e engasgou e disse: onde estamos? Estamos em uma árvore a algumas centenas de metros de árvores. Naruto disse: sim, a casa da minha família que eu construí está escondida por um poderoso selo de genjutsu, então mesmo que eu lhe diga que esta casa está na Floresta da Morte, a menos que você saiba exatamente onde, você nunca a encontrará. Usei minha linhagem para fazer isso. Agora vou responder algumas perguntas antes de começarmos a trabalhar. Você perguntou o que estava com meus olhos. Para responder isso, eu absorvi completamente todo o poder e conhecimento do Kyuubi no Kitsune que meu pai selado dentro de mim no dia seguinte ao meu nascimento. Com isso, aprendi a fortalecer minha linhagem familiar para que todos os meus filhos possam controlar as plantas em vez de uma aleatória. Os olhos que criei para combater o nível final do Sharingan para que eu possa me matar 3 Uchiha. Todos estavam olhando e Ino disse: por que você vai matar Sasuke-kun? Naruto riu e disse: porque eu mataria aquele idiota estéril. Kakashi perguntou: o que você quer dizer com estéril? E só restam 2 Uchihas. Sasuke, seu irmão, então de quem você está falando? Recebendo vários acenos.
Naruto suspirou e disse: quando estávamos na missão de acenar, eu tive que checar Sasuke por lesões, e eu fiz um jutsu médico e descobri que ele era estéril. Quanto aos 3 Uchiha que eu mencionei, eu estou planejando matar o Uchiha Madara antes dele. Tenta e destrói o mundo, liberando seu mestre o demônio de 10 caudas. O próximo que eu pretendo matar é o Uchiha Itachi. O último vai deixar você, Kakashi, minha mãe Rin e meu pai Arashi chateados. Arashi olhou para ele e perguntou: o que você quer dizer, filho? Naruto olhou para eles e disse: o último que eu vou matar é o Tobi, ou como você conhece o dele como Uchiha Obito. Kakashi deu um soco na mesa, Rin engasgou e Arashi empalideceu e ele disse: mas Obito está morto. Eu vi o corpo dele. Naruto disse: você está certo, ele estava morto, pai. Madara usou uma versão de Orochimaru Kushiyose. Edo Tensei, invocação, ressurreição do mundo impuro, para trazê-lo de volta à vida, mas ele foi fundido com outra pessoa que estava mentalmente perturbada e ele tem o cérebro de uma criança de 7 anos, mas as habilidades para lutar contra um Sannin. Ele também está completamente sob aquele que o trouxe de volta à vida. Uchiha Madara. O mesmo que ofereceu 100 de seus descendentes como pagamento a Kyuubi pelo Sharingan para libertá-lo do selo de gaiola e Hyuga. Essa é a razão pela qual Kyuubi atacou naquela época. Para receber seu pagamento. Todos estavam sentados absorvendo todas as informações e Ieyashi disse: você me deu muito o que pensar. Estou curioso sobre os contratos de invocação, bem como Jutsu. Kakashi, que finalmente superou seu choque de saber que a pessoa que lhe deu seu olho ainda estava viva, perguntou: e aquele Jutsu de memória que você usou hoje? Naruto suspirou e disse: como eu te disse, eu implantei uma memória falsa em seus 2 cérebros para que eles pensem que fizeram o teste e então nós derrotamos um time da névoa antes de chegar à torre. Eu também implantei uma memória para Sasuke para Kupi ser estéril, então talvez algum dia alguém possa consertá-lo ou algo assim. Inoishi perguntou: que tipo de jutsu te deixa fazer isso? Naruto sorriu como ele sabia que tinha um e disse: é uma versão do seu jutsu de família que permite que você entre na mente de uma pessoa. Eu encontrei um homem que era amigo de um de seus ancestrais quando ele era criança e ele o modificou para ele poderia implantar uma semana de memórias falsas para que assim ele pudesse se esconder dos ninjas caçadores, fazendo-os pensar que tinham uma pista dele indo para outro lugar e então ele iria para outro lugar. Inoishi disse: em vez de jutsu de elemento, você me daria aquele com qualquer convocação que você queira me dar. Naruto sorriu e disse: claro, os gatos vão amar sua família. Eles odeiam seus invocadores atuais com paixão e não vão respondê-los por causa do crime que cometeram. Inoishi perguntou: quem são seus invocadores atuais e que crime é esse? Naruto disse: embora os que estão vivos agora não saibam que eles têm o clã Uchiha, são seus invocadores atuais, e o crime que cometeu foi selar 30 dos gatos em nosso mundo depois de convocar para que eles nunca possam retornar. Aqui viu uma vez e nunca percebeu que era uma criatura de invocação. Fazendo os olhos de Inoichi ficarem grandes ao ouvir quem eram seus invocadores. Ele então perguntou: quem é a convocação que todos nós vimos, mas não percebemos? Naruto riu e, em seguida, virou-se para o riso completo e olhou para Kakashi e perguntou: qual foi a nossa primeira missão que eu fiz Kagebunshin em Gen Kakashi?
Kakashi pensou por um momento e seu único olho ficou grande. Ele disse: você quer me dizer? Naruto sorriu e disse: por que você então? Eu disse a ela que Sasuke era Uchiha em linguagem de gato para que ela o atacasse. Ino perguntou: de quem você está falando? Kakashi disse uma palavra e todos empalideceram. Tora. Arashi cuspiu sua bebida e disse: aquele maldito gato ainda está por aí. Naruto disse: agora e para sempre graças aos Uchihas. Naruto em um rolo disse: bem, desde que foi roubado por um membro do ramo de sua família há 200 anos, o Hyuga receberá o contrato do Falcão novamente. Fazendo os olhos de Itachi ficarem grandes. Naruto continuou: o clã Aburame receberá a única invocação de inseto que rivalizou com eles durante a última guerra. O contrato de abelha de Iva. Anko, você receberá o contrato de cobra e não se preocupe em ter que dar sacrifícios humanos como Orochimaru fez. Ele só fez quis depois que Orochimaru começou a convocar seus filhos para experimentar. A família Akamishi receberá o contrato do Javali da Nuvem. O clã Nara receberá o contrato do Falcão. Kakashi, você tem até eu contar até 5 para convidá-la para um encontro, ou você pode dar adeus ao seu contrato e eu vou dizer a ela. Quem está cansado de ouvir você gemer sobre querer sair com ela, e eu estou cansado de ver isso nos meus relatórios dos meus pergaminhos. 1, 2, 3, 4, 5. Kakashi parecia confuso e Naruto disse: ok, coitada, Ana, o merda ali tem tesão por você, mas ele não vai te contar sobre isso. Kiba pulou e disse: que diabos? Essa é minha irmã. Naruto disse: cala a boca, porque Ana gostou dele também, mas por quem disse que eu poderia ameaçar Kakashi com seu contrato para tirá-lo do caso? Seu brinde. 1, 2, 3, 4, Kiba pulou e disse: Hinata, você pode sair comigo. Deixando todos suados e Hinata com o rosto vermelho enquanto ela dizia: vou pensar sobre isso. Kiba rosnou e virou-se para Naruto e disse: eu vou que. Suas palavras foram interrompidas por Naruto aparecendo atrás dele. Choji perguntou: o que é isso que você está fazendo? Eu não consigo acompanhar isso. Arashi disse: ninguém pode. Calmamente e em voz baixa que todos ouviram, Kakashi perguntou: é Iraishin? Arashi disse: não. Naruto criou o jutsu final lá. Ele chama isso de Flash Step. Faz meu Iraishin parecer que eu estava correndo sem peso em comparação com o verdadeiro Iraishin. Naruto suspirou e disse: acalme-se, porque eu tenho que pagar meus preços pelas coisas. Eu fiz um acordo com a convocação, então eu tive que seguir em frente. Kiba perguntou: então por que você me fez contar? Naruto sorriu e disse: diga a ele. Latidos podiam ser ouvidos e Ana, Rin e sua irmã, as três, soavam enquanto Akamaru conversava com Kiba. Enquanto todos estavam ocupados conversando, Naruto foi até Neji e colocou um pergaminho em sua mão e leu a boca em particular. Enquanto passava por ele e se sentava, ele se virou e disse: isso só deixa os Naras e os Inuzaka. Ambos devem se sentir honrados com seus contratos. Os Naras receberam a convocação do Golem. Eles respeitam o conhecimento e não têm um invocador há mais de 300 anos. O clã Inuzakus pediram para receber este contrato, mas ninguém jamais o ofereceria a eles por medo de serem atacados. Ana perguntou: que invocação é essa? Naruto disse: a convocação dos leões.
A última pessoa que eles tiveram que vir para dar isso ao seu clã, embora os leões e os cães